O novo coronavírus, ou Covid-19, tem sido assunto recorrente na imprensa mundial. E com a chegada dessa doença aqui no Brasil, muitas dúvidas surgem, né? Então, como é que faz para prevenir? Qual que é a real gravidade dessa situação? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Daniel de Oliveira, que é infectologista na Santa Casa, que gentilmente aceitou nosso convite para vir aqui na TV Câmara para esclarecer, então, e deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, né, doutor? Porque está um pânico generalizado em relação ao coronavírus. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no estúdio da TV. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, de passar informações para a população da nossa cidade, né? Principalmente do pânico que está sendo gerado aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Bom, falando um pouquinho sobre o surgimento do novo coronavírus. Na verdade, o coronavírus é uma família, né, de vírus, e esse novo tipo surgiu no final do ano passado. Explica pra gente como é que funciona essa questão do coronavírus. E tem até alguns, acho que são boatos, né? Pedir pro senhor explicar sobre o surgimento, se tem a ver com aquela questão do morcego, que foi muito comentado na mídia, né, durante um tempo. Sim, a gente tem os coronavírus, né? Uma parte dos coronavírus são responsáveis por 1/3 dos resfriados, né? Só para a gente ter uma noção. Mas existem três coronavírus que são responsáveis por doenças respiratórias que podem evoluir de forma grave. Então, o primeiro que surgiu foi em 2002, 2003, que foi o coronavírus causador da SARS, que foi a síndrome respiratória aguda grave, né? Isso ocorreu na China. Houve 8 mil casos, mas ficou restrito ali na China naquela época. A gente tem a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é causada por um outro tipo de coronavírus, que começou em 2012, existem casos até hoje. Esse coronavírus causa uma doença que tem uma mortalidade próxima de 40%, né? Mas a transmissibilidade dele é muito menor do que o novo coronavírus. O coronavírus que causou a SARS, ele já não está mais circulando, tinha uma mortalidade em torno de 10%. E agora esse novo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, que iniciou aí a transmissão no final do ano, né, de 2019, e hoje a gente tem casos aí em praticamente todos os lugares do mundo. Bom, a taxa de mortalidade dele é muito maior do que uma gripe comum, mas muito menor do que, ou não? Não. Quando a gente compara a taxa de mortalidade do influenza com o coronavírus, né, a gente chega numa porcentagem de 2%, 2 a 3%, mas eu questiono muito essa porcentagem, porque quando a gente fala de doenças virais e qualquer outra doença infecciosa, a gente tem como se fosse um iceberg, né, que a gente enxerga somente a ponta dos casos sintomáticos, mas grande parte que fica embaixo ali, que a gente não consegue fazer o diagnóstico, são de casos pouco sintomáticos e assintomáticos. Então, os casos que foram diagnosticados na China e em todos os lugares do mundo, grande parte desses casos são casos sintomáticos. Então, deve haver um número excessivo de casos assintomáticos, o que isso vai representar uma mortalidade muito mais baixa, né? Quando a gente teve a pandemia de influenza em 2009, o número de óbitos, a taxa de mortalidade no início era até maior, né, do que o novo coronavírus. Então eu questiono muito essa taxa de mortalidade, que é colocada de 2 a 3%, né? Lógico que o vírus surge na China e logo no início você tem um vírus novo frente a uma população que é totalmente exposta, né, sem nenhuma imunidade para esse vírus. Então eles não sabiam como é que era a forma de transmissão, então não tinha as informações que a gente tem hoje. Em pouco tempo a gente tem muitas informações sobre o vírus. Então a mortalidade na China, logicamente, superou aí o que a gente deve ter nos outros locais do mundo. Mas em relação ao que você perguntou sobre o morcego, o coronavírus, ele é um vírus que normalmente causa infecções em mamíferos e aves, né? Ele causa uma zoonose, né? E no caso do coronavírus, tanto o coronavírus causador da SARS, quanto o coronavírus causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, são vírus que surgem no morcego, só que esse vírus, ele precisa de um hospedeiro intermediário para chegar até o ser humano, né, por motivos óbvios, né? Então, no caso da SARS, de 2002,
O hospedeiro intermediário era um gato, né, chamado civete, é um gato que os chineses têm, ele existe ali na China e acabou sendo o transmissor, o hospedeiro intermediário até chegar no ser humano. No caso da síndrome respiratória do Oriente Médio, o hospedeiro intermediário foi o camelo e agora os estudos apontam, né, ainda não está totalmente confirmado, mas os estudos apontam para o pangolim, que é uma mistura, né, na internet a gente consegue ver, né, mas é uma mistura de um tatu com um tamanduá, é um animal até curioso e eles têm esse hábito de ter aqueles mercados chineses em que vende animais e eles ingerem também esses animais e isso causou provavelmente a transmissão desse novo vírus. Bom, a chegada do vírus aqui no Brasil, como eu disse, gerou um certo pânico, né? É novidade, as pessoas ainda não têm muita informação sobre essa doença. Então, assim, não há motivos para pânico a princípio, é isso, doutor? Sim, eu vejo muitas notícias de estão fechando eventos, sejam eventos esportivos e eventos de qualquer outra natureza. Eu não enxergo dessa forma, tá? Que há motivo para tanto pânico assim. Porque os dados que a gente tem são dados muito semelhantes aos dados da infecção por influenza, né? Que o grupo que está sendo mais acometido são o grupo de portadores de doenças crônicas, né? A incidência em crianças e adolescentes é muito baixa, não houve mortalidade nesse grupo. Então, tudo que está sendo mostrado agora, o que eu acho mais importante ao invés de pânico, é a gente se informar cada vez mais sobre o vírus e estimular cada vez mais as medidas que vão prevenir a infecção, que basicamente é lavagem das mãos e quando tossir, espirrar, você conter essa tosse, espirro, que a gente chama de tosse com etiqueta, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente ter cada vez mais informações verdadeiras, para que não haja um pânico, né? Dado que a mortalidade, se a gente considerar os casos sintomáticos e assintomáticos, não é uma mortalidade alta, como foi, por exemplo, da SARS e da síndrome respiratória do Oriente Médio, que chega a 40%. Aí sim causaria um pânico mesmo. Mas eu acho que a questão do pânico também é porque é algo novo, né? Um vírus que surge no final do ano e que pega uma população totalmente aí exposta, né? Então isso causa um pânico na população, mas ao meu ver não é necessário pânico, é necessário informações e hábitos saudáveis para que a gente consiga bloquear essa doença. O senhor falou sobre o público mais vulnerável a essa doença, né? Geralmente, em outras doenças respiratórias, as crianças costumam ser um público vulnerável, né? Sim. E nesse caso específico do coronavírus, até então, os dados que se tem é que as crianças não são tão vulneráveis, aparentemente, né? A evolução é de acordo com a idade. Já se sabe o porquê disso? Sai um pouco do que a gente está acostumado, né? Então, ainda não... Existem algumas perguntas ainda que são sem respostas, né? Mas, muito provavelmente, o sistema imunológico da criança, ele é um sistema ainda imaturo e talvez ele não responda de uma forma intensa a esse vírus, né? Por ser um vírus totalmente novo e a pessoa não ter imunidade, não ter anticorpo nenhum, talvez não responda de forma intensa, o que leva a doença ser mais grave, acontecer de forma mais grave. Mas ainda é uma pergunta sem resposta. Existem algumas doenças, por exemplo, a dengue, que no Sudeste Asiático acomete muito mais crianças e no nosso país acomete muito mais adultos e a gente não sabe ao certo por que isso acontece, mas tudo leva a crer que as crianças sejam o grupo menos acometido no país. Isso a gente vai ver conforme a doença vai se desenvolvendo dentro do nosso país. Bom, além da idade, algumas doenças pré-existentes também podem ser agravantes. Isso. Quais são essas doenças? Isso, assim, sempre qualquer doença infecciosa, aquele paciente que possui uma comorbidade, uma doença neoplásica, ou uma doença que causa imunossupressão, ou uma doença cardíaca, uma doença respiratória, né? O paciente tabagista, e tudo isso vai propiciar com que a doença ocorra de forma mais grave e descompense as doenças crônicas do paciente. A gente até fala, o paciente não vai a óbito por conta do agente, mas sim por conta das complicações da doença pré-existente do paciente. Bom, o senhor comentou que algumas doenças se comportam de formas diferentes em diferentes países, né?
A gente tem agora o corona aqui num país tropical, um clima completamente diferente do clima da China e de outros países Sim. onde a doença também já apareceu. Bom, ainda tudo é especulação, né? Mas Sim. o que a comunidade médica está prevendo, digamos assim, do comportamento desse vírus aqui no Brasil? Já se tem alguma novidade em relação a isso? Se vai ser diferente? Se é a mesma coisa? O que já se sabe? Assim, quando a gente tem um país de clima quente, né? A tendência é que não haja tanta aglomeração de pessoas num espaço pequeno. Então, isso faz com que o vírus se propague muito menos, né? A gente tem que lembrar que no nosso país, apesar de a gente ter um clima quente nessa época, a gente tem chuvas e que isso muitas vezes causa aglomeração dentro de locais públicos, dentro de transporte público, né? Mas logicamente você vai ter uma chance de transmissão muito menor num país de clima quente do que no país de clima frio. Isso é uma regra para praticamente todos os vírus que causam doença respiratória. E por isso que a gente faz um paralelo aí com o novo coronavírus, né? Então a gente espera que o clima do nosso país favoreça uma menor transmissão. Bom, a gente falou no começo da entrevista sobre o pânico que tem gerado essa nova doença, e o pânico sempre é seguido por boatos, por especulações, né? Esse é o grande problema. A gente tem visto, inclusive, nas redes sociais e comentando com as pessoas aqui da cidade de Jaú, muita gente já está comentando, o corona já chegou em Jaú, ou já chegou em cidades aqui da região, né? O senhor é médico infectologista na Santa Casa, então é a fonte mais confiável para esclarecer, isso é verdade, isso não é verdade, já tem alguma suspeita de caso que foi encaminhado para a Santa Casa ou não? Por enquanto é só especulação. Não, até o início de março, né, o que houve foi um paciente que chegou da Itália, mas ele não se encaixava no quadro suspeito. Então até o início de março, o Ministério definiu como caso suspeito três situações. A situação 1, que é quando o paciente apresenta febre e algum sintoma respiratório, seja ele tosse, dor de garganta, coriza, espirros. Se ele apresentar febre e mais um desses sintomas e ele vir de regiões onde a transmissão está sustentada, ou seja, a transmissão já ocorre sem casos importados, isso é a situação 1, ele é considerado um caso suspeito. A situação 2 é quando o paciente apresenta febre e mais um sintoma respiratório, e se ele tem contato com um caso suspeito de coronavírus nos últimos 14 dias, na situação 1 também, nos últimos 14 dias. E a situação 3 é quando o paciente apresenta qualquer sintoma, febre ou qualquer sintoma respiratório, e ele é contato de um caso confirmado de coronavírus. Então, o primeiro caso que aconteceu em São Paulo, ele tem a esposa desse paciente, mas ele fez uma reunião para quase 30 pessoas, né? Então, esses pacientes, esses contatos, se eles apresentarem qualquer sintoma respiratório, ele passa a ser um caso suspeito. No caso dessa paciente de Jaú, ela não se encaixava no caso suspeito e por isso foi descartado por critérios clínicos, né? Então, até o início de março não houve nenhuma suspeita. Agora, obviamente, as pessoas se locomovem, as pessoas viajam e assim, é inevitável que apareça algum caso suspeito, algum caso confirmado. O mais importante é que a gente tem um fluxograma de atendimento para isso, né? Existe uma linha de pensamento tanto da Santa Casa quanto da Vigilância Epidemiológica de coleta de exames, e isso sempre recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Para a gente definir os casos que vão fazer o acompanhamento domiciliar, aqueles casos que vão ser internados em unidade de terapia intensiva ou, eventualmente, em enfermaria. Isso a gente já tem um protocolo de atendimento. Doutor, eu queria até que o senhor explicasse, né, para a gente sobre esse protocolo de atendimento. Então, a Santa Casa, ela está preparada para atender, então, algum caso que possa vir a surgir de suspeita de corona aqui na cidade, né? Como que deve ser conduzido caso isso aconteça? A gente tem um fluxograma de atendimento, né, para que o paciente, qualquer paciente com sintoma respiratório, se ele está tossindo, espirrando, ele deve receber uma máscara cirúrgica ao entrar no hospital, né? E se ele já relata que ele viajou em alguma região de transmissão sustentada, ou que é um contato de um suspeito ou de um contato confirmado, ele já recebeu a máscara cirúrgica, mas ele tem um atendimento priorizado. O profissional de saúde que vai atender
recebe todos os EPIs, né, na precaução por aerosol e contato, né, que é a máscara N95, avental. Esse paciente é atendido com prioridade, é avaliado, examinado, feito alguns exames, né, os exames de rotina. Se esse paciente está em boa condição de saúde, não tem nenhum fator de risco, esse paciente pode acompanhar na sua casa. Ele pode ir para sua casa e ter o isolamento domiciliar, né? Não chega a ser uma quarentena, porque quarentena é no paciente que não está apresentando sintomas. E aquele paciente que tem critério de internação vai ser internado nas precauções de contato e aerosol. Logicamente, se a gente está preparado na questão do fluxograma, né? Isso tudo vai depender do número de casos que vai acontecer, né? Então, a Santa Casa tem um fluxograma de atendimento, foi feito um treinamento para os médicos, foi feita uma aula, e eu conversei com grande parte deles para que a gente fale sempre a mesma língua e tenha um fluxograma baseado no que o Ministério recomenda, né? Bom, a gente está falando assim, né, como se fosse realmente acontecer um caso aqui em Jaú. O senhor que é um especialista da área, é uma probabilidade grande, né, doutor? Até porque é um vírus que se dissemina de uma forma... Que inevitavelmente vai acontecer, tá? Até porque, assim, é difícil a gente conter a chegada de um vírus respiratório. O que deve ficar bem assim fixado na população é que é um vírus que tem inúmeros casos que são assintomáticos ou pouco sintomáticos. Esses casos assintomáticos e pouco sintomáticos, a transmissão para outras pessoas é rara, ela pode até ocorrer, mas é rara. E o índice de mortalidade, é o que eu questiono bastante, né? A gente está olhando o índice de mortalidade nos casos que foram confirmados, nos casos que foram sintomáticos e confirmados. Então, o índice de mortalidade não é algo que assuste. Se fosse uma doença, por exemplo, como eu citei, da síndrome respiratória do Oriente Médio, que tem um índice de mortalidade de cerca de 40%, do sarampo, que tem um índice de mortalidade maior, da febre amarela, que chega até 40%. Então, são doenças que estão próximas, né, que a gente tem que ter mais medo dessas doenças próximas, como por exemplo o sarampo, a febre amarela, que são doenças que têm vacinas, né? A dengue tem um fluxograma de atendimento, o próprio influenza H1N1. Eu tive um caso recente em outra cidade, um colega me ligou no carnaval para discutir um caso de uma infecção respiratória. O paciente infelizmente veio a óbito, a gente começou a tratar com antiviral, o resultado dele veio influenza H1N1, ou seja, o influenza A, o H1N1, o H3N2 continua circulando na nossa região, no nosso país. Então nós temos outras doenças que têm uma mortalidade maior e o índice de complicação maior. A gente ainda não sabe como é que essa doença vai se comportar no país, mas o que mostra em outros locais do mundo é que talvez essa sensação de pânico ela deve ser transferida aí para uma busca por maiores informações para que a gente tenha tranquilidade para encarar essa doença e aprender também com essa nova doença para se preparar para outras doenças que virão, que isso é uma coisa inevitável. Sim, o senhor até citou a dengue, a gente sempre, todo ano, bate em cima desse assunto, né? A dengue mata tanto, né? Muito mais, assim, acho que até do que o corona. E ano após ano as pessoas continuam, às vezes, não se atentando ali no quintal para, né, ver se não tem nenhum recipiente que é um criadouro. É um trabalho complicado. A propagação de informações é sempre muito maior, né? Então, hoje, qualquer pessoa que abre um site, liga a televisão, liga a rádio, vai ouvir falar do coronavírus, que vem aí causando muito mais destruição do ponto de vista econômico, né, do que propriamente do ponto de vista de saúde. Não é que é um problema menor, não é isso, mas a gente tem que dar a devida proporção do que deve ser a doença. Então, assim, a propagação de informações ela é muito grande. Só que quando a informação ela já fica meio que velha, parece que a população dá uma importância menor. E são doenças que a gente tem no nosso dia a dia que devemos ter total cuidado, né? Como a dengue, como a influenza, como o sarampo, né? A influenza tem vacina, o sarampo tem vacina, febre amarela, para aqueles casos que devem tomar vacina, tem vacina. Então, eu vejo como, assim, agora está na moda o coronavírus, né? E daqui a pouco, essa fase, com certeza, Deus quiser, Deus permitir, vai passar e a gente tem que aprender com ela
e saber que nós temos que criar hábitos de higiene para diminuir as transmissões de doenças respiratórias, gastrointestinais e promover a prevenção à saúde, né? Isso que é mais importante. Bom, e na verdade, assim, é justamente o nosso objetivo aqui como TV pública é a prestação de serviço, óbvio, e levar informação, né? Então, assim, a gente até, né, pautou esse tema, né, do corona, que é um tema que está tão em alta e tem tanta desinformação circulando por aí, né? O grande problema é a desinformação, né? Exatamente. Então, existem sites, eu estou acompanhando tudo, né? Então, a maioria dos sites sérios, a maioria dos órgãos de imprensa sérios estão até combatendo as fake news, né? Que existem de monte, né? No WhatsApp, né? Soluções milagrosas para combater o coronavírus, né? Então, acho que a informação cada vez mais sobre a doença, a informação séria, eu acho que é o principal foco aí que a gente deve ter. Doutor, para a gente finalizar, sobre sintomas e prevenção, né? Acho que a maioria das pessoas já teve até acesso a esse tipo de informação, mas reforça para a gente, então, principais sintomas, melhores métodos para prevenção. Então, o principal sintoma daqueles casos sintomáticos, isso é visto fazendo uma análise retrospectiva dos casos que ocorreram na China, o principal sintoma foi a febre. A incidência é quase que 100% dos pacientes dos casos sintomáticos. Depois, a mialgia foi o segundo sintoma, né? E aí vem depois os sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta, coriza, espirros, né? É uma doença respiratória semelhante nos sintomas com influenza, né? A melhor maneira de prevenção é a promoção da saúde, ou seja, você ter bons hábitos de higiene, higienizar sempre as mãos, evitar em locais em que você tem contato com muitas pessoas, de ficar colocando a mão no olho, no nariz, na boca, né? E ter a higienização das mãos com frequência. E, porventura, aquele paciente que tiver sintomas respiratórios e que tiver num local com grande número de pessoas ou que chegar ao hospital, esse paciente sim pode utilizar a máscara cirúrgica, mas utilizar a máscara cirúrgica de rotina, isso não é a melhor forma de prevenção, e sim a higienização das mãos e a promoção das boas práticas aí. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Câmara Entrevista, sempre trazendo muita informação correta, né? Pra gente, para você que está em casa nos acompanhando. Como eu disse, o objetivo da TV Câmara, né, que é uma TV pública, é levar informação para você, informação correta, né, com fontes confiáveis, como é o caso do Dr. Daniel de Oliveira, que é infectologista da Santa Casa de Jaú. Bom, então nós conversamos com o Dr. Daniel de Oliveira, infectologista da Santa Casa aqui de Jaú. E você acompanha aí mais entrevistas na nossa grade de programação da TV Câmara. Fica ligadinho aí nos nossos canais e também na internet. Nosso canal no YouTube é youtube.com/tvcanjaú. Obrigada e até a próxima.